Paz do Senhor a todos. Tenham um bom dia, né? Eu não sei que horas vão ver isso, mas o Senhor me deu um sonho faz um pouquinho de tempo. E como eu tava passando alguns processos, e eu pedi pro Senhor, né, pra me passar esse sonho adiante, né? Mas semana passada o Senhor falou que queria que eu falasse sobre esse sonho imediatamente, né? Ele me deu um dia. Esse dia é hoje. E eu não posso passar de hoje. Então, esse sonho é muito importante. E esse sonho não saía da minha cabeça. Porque ele é uma reflexão, né? Ele é um alerta para nós, né? Nos tempos de hoje. E eu vou começar com o sonho, né? E eu escrevi, né, para mim não esquecer, faz um tempinho já. E o Senhor sempre manda eu escrever, né, para mim não esquecer. Eu estava em uma igreja grande para pregar, subi no altar para orar, puxei uma cadeira para orar, mas logo me chamaram para me dar o microfone para testar, né? Eu testava e para eles não estava bom, e eles me davam outro microfone. Eu observava que tinha um púlpito de madeira. A parte de cima, que é para colocar a Bíblia, estava caída para frente, né? Estava quebrada. E não tinha como colocar a Bíblia ali para pregar, falar a palavra, né? Estava quebrada. E fiquei com dúvida se eu abriria o culto ou se eu ia pregar. E não tive um tempo de oração, né? Depois eu percebi que uma irmã estava abrindo o culto. E eu observei que tinha muitas pessoas e todas as cadeiras estavam cheias e muitos jovens. Percebi que o local era sujo e era alugado. Percebi que era uma antiga empresa que trabalhava ali muitos funcionários. Perto deles, onde faziam culto, tinha vários vasos sanitários cortados ao meio. E um jovem homem da frente daquela igreja, acho que um pastor, né? Ele era um dos responsáveis daquela igreja, né? Que estava na frente. Elogiava aquele lugar. Mas eu perguntei, por que vocês não tiram esses vasos que estão pela metade? E ele respondeu, é que custa muito para tirar aqueles vasos. Dá muito trabalho, né? E eu continuei a observar e me perguntar, eles não vão me chamar? Enquanto isso, eu via que tinha irmãs pregando, sendo usadas. Cada irmã estava com um grupo de pessoas e jovens, mas não via ninguém no altar. Eu percebi que uma pré-adolescente menina e um pré-adolescente menino estavam atrás de mim. Não me viram, pois onde eu estava parecia que era um banheiro e estava um pouco escuro. E esse menino queria namorar essa menina, né, ficar com ela. Mas essa menina não queria. Então ela falava para ele, ontem, né, eu fiquei com uma menina e um menino ao mesmo tempo. E ela tinha, acho que em torno de 13 anos, por aí os dois, né? Pelo que eu percebi. Deixa eu continuar aqui.
Eu olhei para eles, mas eles não ligaram para mim, né? Um dos homens que estavam ali era como se fosse líder. Era como se ele me conhecia e nós conversávamos. Quando aqueles 2 jovens estavam voltando para o culto, né? Eu os chamei e falei: vocês não podem namorar. Fazer essas coisas é pecado. E eles pararam e olharam para o líder deles, né? Esperando uma resposta. E quando eu olhava para ele, eu conseguia ouvir a mente dele. E ele falava para si mesmo: eu não posso falar a verdade, porque se eu falar eu vou perder esses jovens e vários que estão aqui. E eu ficava esperando uma resposta e aqueles 2 jovens também. E eu acordava, né? Então eu fiquei observando, eu tive tempo para pensar, para falar com o Senhor, né? Tinha coisas que eu ainda não tinha percebido, que o Senhor queria, eu perguntei do Senhor, né, se tinha algo a mais, né? E ele falou: observa o púlpito, né? O púlpito não tem aonde colocar a Bíblia. E ninguém prega em cima do púlpito. Não tinha ninguém pregando em cima do púlpito. E tinha 2 mulheres sendo usadas por Deus para aqueles grupos de jovens, para aqueles grupos de pessoas. E a igreja estava completamente cheia. E elas eram usadas. E eu entendia que aquelas pessoas estavam ali não por causa do pastor, mas porque aquelas mulheres eram usadas por Deus, né? Em células, né? Em reuniões, era o que o Senhor colocava no meu coração, né? Talvez na casa delas, elas reuniam pessoas, aqueles jovens, né? Para orar, para o Senhor passar algo para eles. Mas o púlpito da igreja ninguém pregava. E aquele púlpito ali estava no altar, ninguém pregava. Aquele púlpito que estava quebrado, ninguém consertava. E aqueles vasos que eu vi ali, e eles se orgulhavam daqueles vasos quebrados, né? Eles quebraram ao meio, mas não tiveram coragem de tirar o vaso todo. E eles achavam bonitos, né? Então, pelo que eu conversei com uns dos líderes ali, dos homens, eles amavam a igreja, amavam fazer a obra de Deus, mas eles não estavam pregando a verdade sobre o pecado, né? Então, eles estavam pela metade, estavam fazendo a obra pela metade. E aqueles vasos representavam isso. Aquele púlpito representava isso, né? E o Senhor, não importa se as pessoas que vocês veem amam as pessoas, amam a obra, mas se não prega a verdade, não adianta. O Senhor, ele não se agrada. O Senhor, ele não aceita isso. Vocês não estão não estão amando verdadeiramente as ovelhas do Senhor, o rebanho do Senhor, né? E vocês vão responder por isso diante de Deus. Vocês, líderes, abram seus olhos, abram seus ouvidos. Vocês são guias cegos, né? Vocês não vai para o céu, mas também não vai levar ninguém para o céu, né? Não vão ensinar ninguém a ir para o céu. Vocês são guias cegos, né? Assim como no tempo de Jesus, ainda há guias cegos. Então, irmãos, quando vocês forem buscar uma igreja, busque uma igreja que pregue a verdade e busque a andar em verdade.
busque primeiramente a Deus. Porque você buscando a verdade de Deus, você vai buscar uma igreja que prega a verdade. Se você colocar a sua confiança no homem, você perderá a sua salvação. Mas se você colocar a sua esperança em Deus, em Jesus, colocar Ele como seu pastor, buscando a verdade dele na sua palavra, você vai encontrar vida e vida eterna, vida com abundância. Então vigie, né? Busque com sinceridade. Quem está limpo, se limpe mais. Quem está sujo, se suje mais, né? Então eu deixo esse sonho para vocês como reflexão, como alerta de Deus para nós, né? Fique na paz do Senhor, até a próxima.